Ciro Gomes voltou a movimentar o cenário político nacional com uma declaração explosiva que caiu como uma bomba em Brasília. Durante um pronunciamento inflamado, o ex-governador do Ceará acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de usar a crise diplomática com os Estados Unidos como uma cortina de fumaça para desviar a atenção de um suposto escândalo bilionário envolvendo o INESE. Em tom de indignação, Ciro não poupou palavras. Nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro sujo, tirar dos aposentados que estão doentes, sofridos, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro disparou, arrancando reações imediatas tanto da base governista quanto da oposição. A fala de Ciro não foi um comentário solto, ele foi além e apontou diretamente os responsáveis políticos por trás da crise. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer, é o Bolsonaro e é o Lula, disse, deixando claro que, para ele, não há como esconder a cadeia de responsabilidade que se arrasta há anos. Ao citar nomes de ex-presidentes e do atual chefe do executivo, Ciro construiu um enredo em que a classe política como um todo se vê exposta diante da população, mas com ênfase em Lula, que estaria tentando transformar aliados em fusíveis queimados para se proteger. Nessa linha, o ex-governador trouxe à tona a imagem do ministro Carlos Lupe, atual responsável pelo Ministério da Previdência. Segundo Ciro, o presidente Lula estaria deliberadamente fritando Lupe, seu aliado histórico, para salvar a própria pele. Na medida em que o Lula queima, frita o Lupe e nomeia o seu braço direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa, declarou em tom duro, sugerindo que a troca de comando no ministério não passa de um teatro político. A metáfora do fusível usada por Ciro virou destaque. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação, pois isso é tentativa de queima de fusível, disse, acusando Lula de transformar auxiliares em bodes expiatórios para amortecer o impacto da crise. Ciro fez questão de ressaltar que, pessoalmente, não acredita que Lupe tenha enriquecido ou se envolvido em práticas ilícitas. Até onde eu sei, e eu sei muito, Lupe é um homem sério, de vida simples, conheço. Já fui na casa dele muitas vezes, não tem nenhum sinal exterior de riqueza, afirmou. Para em seguida voltar o foco contra o presidente. Para Ciro, a fritura de Lupe não tem relação direta com responsabilidade, mas sim com a estratégia de Lula de preservar sua própria imagem em meio a denúncias. A narrativa ganha contornos ainda mais tensos, quando o pedetista aponta que a permanência do PDT no governo seria um erro trágico. Continuar no governo é um equívoco absolutamente trágico, porque abre mão de uma opção de fazer uma proposta de desenvolvimentismo nacional para virar um puxadinho vergonhosamente corrompido do PT e do seu governo corrupto disparou. A fala coloca em xeque não apenas o governo, mas também partidos da base aliada, insinuando que todos estariam se submetendo ao controle do Planalto em troca de cargos e benesses. A acusação de que o presidente estaria usando a crise internacional com os Estados Unidos como uma distração adiciona ainda mais combustível ao debate. Enquanto a diplomacia tenta amenizar ruídos, Ciro sugere que o verdadeiro foco deveria estar nas denúncias de desvios bilionários no Instituto Nacional de Seguro Social. Essa conexão entre cenário externo e problemas internos foi suficiente para incendiar o debate político e levantar uma questão incômoda. Estaria o Brasil assistindo a uma nova cortina de fumaça fabricada em meio a um escândalo que atinge aposentados e trabalhadores já fragilizados? A polêmica não se resume apenas a ataques pessoais ou a rivalidades históricas. O tom adotado por Ciro deixa claro que ele busca expor a engrenagem política que, segundo ele, funciona como um mecanismo de autoproteção, onde ministros e auxiliares são usados como fusíveis para que a fiação principal, ou seja, a figura do presidente, permaneça intacta. Essa metáfora simples, mas poderosa, repercutiu fortemente e se tornou combustível para a oposição, que já vinha denunciando falhas graves na gestão da Previdência. A repercussão dentro do Congresso também não tardou. Deputados da oposição aproveitaram as falas de Ciro para reforçar pedidos de CPI e novas investigações sobre os repasses e contratos ligados ao Instituto Nacional de Seguro Social. Senadores de oposição já articulam audiências públicas e convocação de ministros para prestar esclarecimentos. Enquanto a base do governo tenta desviar o foco para outros temas econômicos, a pressão cresce a cada dia e o clima
é de guerra política, com a imagem do governo sendo testada diante de uma opinião pública cada vez mais atenta e indignada. Esse primeiro embate traz à tona uma disputa narrativa que pode se estender por meses. De um lado, a tentativa de Lula de manter o controle da crise e reorganizar sua base. De outro, vozes como a de Ciro, que apostam em expor fissuras internas e associar o governo a escândalos que mexem diretamente com a vida de milhões de brasileiros. A arena está formada e o país aguarda os próximos capítulos de uma trama que mistura acusações duras, suspeitas bilionárias e a eterna luta pelo poder em Brasília. As declarações de Ciro Gomes tiveram efeito imediato no tabuleiro político e colocaram ainda mais pressão sobre o governo Lula, que já vinha enfrentando críticas pela condução da economia e pela forma como lida com escândalos que afetam diretamente setores sensíveis, como a previdência social. O ponto central das acusações é o suposto desvio bilionário do Instituto Nacional de Seguro Social, recurso que deveria estar garantindo segurança aos aposentados e pensionistas, mas que, segundo a narrativa levantada, teria sido desviado por interesses obscuros. Para Ciro, não basta apenas identificar os nomes menores da operação. É preciso apontar claramente os responsáveis políticos que, por omissão ou conivência, permitiram que o esquema se sustentasse por tanto tempo. A fala ganhou ainda mais peso porque não partiu de um parlamentar da oposição tradicional, mas de alguém que já fez parte da base governista e conhece os bastidores de perto. Isso incomodou não apenas o Planalto, mas também líderes de partidos aliados, que foram obrigados a responder de maneira cautelosa. Deputados próximos ao governo tentaram minimizar as acusações, afirmando que Ciro estaria em busca de visibilidade política. Mas a contundência de suas palavras e a riqueza de detalhes, especialmente quando citou a metáfora do fusível e a relação com o ministro Carlos Lupe, deixaram no ar a sensação de que havia mais do que apenas retórica. Nos corredores do Congresso, parlamentares de oposição aproveitaram um momento para reforçar um discurso que já vinha ganhando espaço, o de que Lula estaria repetindo velhas práticas de proteção política, criando narrativas externas para encobrir problemas internos. A crise com os Estados Unidos, que em qualquer outro momento seria tratada com cautela e diplomacia, passou a ser vista sob um novo prisma, como parte de uma estratégia calculada para distrair a opinião pública. Essa leitura ganhou força porque o timing das tensões coincidiu justamente com a escalada das denúncias sobre o INE, o ICS, algo que não passou despercebido pelos analistas mais atentos. Ao mesmo tempo, nomes de peso dentro do Senado começaram a se posicionar. Alguns senadores da oposição levantaram a possibilidade de instalar uma CPI focada exclusivamente na Previdência, o que colocaria o governo sob fogo cruzado durante meses. O que está em jogo não é apenas a lisura da gestão, mas a vida de milhões de brasileiros que dependem do benefício para sobreviver, disse um senador da ala oposicionista, reforçando o clima de cobrança. Essa possível investigação pode abrir uma verdadeira caixa de Pandora, revelando detalhes constrangedores não apenas para o governo atual, mas também para administrações anteriores, já que o problema é apontado por Ciro como algo que atravessa diferentes mandatos. Enquanto isso, o ministro Carlos Lupe segue no centro do furacão. A defesa de sua honra pessoal feita por Ciro não diminui a gravidade da acusação indireta, de que o governo estaria sacrificando sua imagem pública para proteger a figura do presidente. A cada novo dia, cresce o questionamento sobre a permanência de Lupe no cargo. E se o PDT, partido historicamente ligado ao trabalhismo, terá estômago para continuar associado a um governo que, segundo as palavras do próprio Ciro, transformou-se em um puxadinho corrompido. Essa ruptura, se concretizada, poderia abrir uma fissura significativa na base aliada, fragilizando ainda mais o Planalto em votações decisivas no Congresso. Do lado da direita, as falas de Ciro caíram como um presente. Parlamentares oposicionistas rapidamente passaram a citar suas declarações em discursos na Câmara e no Senado, utilizando trechos como munição contra o governo, a ideia de que Lula estaria manipulando crises externas para encobrir problemas internos, fortaleceu a narrativa de que o país vive sob uma gestão que prioriza o jogo político em detrimento das reais necessidades da população. O tema do Instituto Nacional de Seguro Social, em especial, tem enorme apelo popular, já que milhões de brasileiros se sentem diretamente impactados pela instabilidade no sistema previdenciário. As redes sociais também reagiram com intensidade.
Hashtags pedindo investigação imediata sobre o caso do Instituto Nacional de Seguro Social ganharam destaque, enquanto vídeos com falas de Ciro circulavam amplamente entre grupos críticos ao governo. O discurso inflamado do pedetista, cheio de imagens de impacto e metáforas fáceis de entender, encontrou eco em uma população já cansada de escândalos e promessas vazias. A cada compartilhamento, a pressão sobre Lula e sua equipe aumentava, criando um clima em que o governo parecia correr atrás do próprio rabo, tentando responder a ataques de todos os lados. A base governista, por sua vez, tentou reagir, reforçando o discurso de que as falhas identificadas no INE, no Instituto Nacional de Seguro Social, não têm ligação direta com o presidente, mas sim com problemas estruturais e históricos do sistema. Esse argumento, no entanto, não foi suficiente para conter a narrativa mais sedutora da oposição, a de que Lula estaria diretamente envolvido em uma tentativa de abafar os desdobramentos do caso. Essa disputa de narrativas que hoje domina Brasília, com a oposição colhendo dividendos políticos de um discurso que, mesmo vindo de um antigo aliado, atinge em cheio o coração do governo. Esse cenário deixa claro que as declarações de Ciro não foram apenas mais um ataque político. Elas acenderam uma fagulha capaz de inflamar investigações, abrir novos processos no Congresso e enfraquecer ainda mais a confiança da população em um governo já marcado por denúncias e polêmicas. O pedetista conseguiu transformar um caso técnico de difícil compreensão para muitos em um tema popular, traduzido em metáforas simples que qualquer cidadão entende. E ao fazer isso, abriu caminho para que a direita capitalizasse sobre o desgaste e ampliasse seu espaço no debate público. A repercussão das falas de Ciro Gomes não ficou restrita ao Congresso ou às rodas de debates políticos. O impacto direto atingiu a opinião pública de forma avassaladora, pois o tema central da polêmica envolve o Instituto Nacional de Seguro Social, uma instituição que mexe com a vida de milhões de brasileiros. A acusação de que houve um roubo bilionário nos cofres da Previdência. Dinheiro que deveria estar sustentando aposentados, pensionistas e pessoas em situação de vulnerabilidade criou um sentimento de indignação coletiva. Quando um político experiente como Ciro afirma que o governo estaria tentando abafar o caso, usando uma crise diplomática com os Estados Unidos como cortina de fumaça, o povo se sente não apenas enganado, mas traído. Esse efeito de traição é poderoso porque não se trata de uma denúncia abstrata ou de cifras distantes da realidade popular. Estamos falando de benefícios que garantem o sustento básico de famílias inteiras, de idosos que contam com o dinheiro do Instituto Nacional de Seguro Social para comprar remédios, pagar contas e sobreviver. A narrativa ganha ainda mais força quando se associa à ideia de que esse dinheiro foi desviado de forma suja. Como destacou Ciro, tirado dos mais necessitados, a população, cansada de escândalos que nunca parecem ter solução, passa a enxergar nesse episódio a repetição de uma prática antiga. Enquanto o povo sofre, a elite política se protege. Nesse contexto, a metáfora do fusível usada por Ciro caiu como uma luva. Ao acusar Lula de fritar o ministro Carlos Lupe para se proteger, o ex-governador ofereceu uma imagem simples, que todos conseguem visualizar. Assim como em uma casa, quando a tensão aumenta, o fusível queima para proteger a fiação. No governo, seria o auxiliar quem paga o preço, enquanto o verdadeiro responsável segue intocado. Essa analogia, repetida e compartilhada nas redes, foi absorvida pelo público como uma explicação clara de como a engrenagem política funciona. E é justamente aí que a oposição encontra terreno fértil para ampliar seu discurso. Nas ruas, em conversas de bares, filas de bancos e grupos de mensagens, a desconfiança se espalha. A população se pergunta: por que o presidente não assume a responsabilidade direta? Por que sempre o ministro ou auxiliar é colocado como culpado? Essas perguntas ecoam e alimentam uma narrativa em que a classe política parece viver em um mundo paralelo, distante da realidade de quem sofre com atrasos em benefícios ou dificuldades em acessar o sistema da Previdência. O que antes era apenas um debate entre políticos se transformou em um sentimento palpável de revolta popular. A direita, mesmo sem precisar se posicionar explicitamente como a solução, ganha espaço porque oferece um contraponto à narrativa governista. Deputados e senadores oposicionistas citam as falas de Ciro como provas de que o governo estaria tentando manipular a opinião pública
E a cada nova acusação que circula, a imagem do Planalto se fragiliza. Sem precisar se autoproclamar como os corretos, os parlamentares oposicionistas deixam que as próprias falas de Ciro e o desgaste do governo façam o trabalho. Esse silêncio calculado, aliado a posicionamentos firmes em momentos estratégicos, fortalece a percepção de que apenas a oposição está disposta a tocar na ferida de forma clara. Enquanto isso, a base governista enfrenta dificuldades para responder de maneira convincente. Ao insistirem que tudo não passa de falhas estruturais antigas, aliados do Planalto soam como se estivessem apenas repetindo desculpas conhecidas. Para a opinião pública, isso reforça a ideia de continuidade de um modelo que não muda, não importa quem esteja no poder. O discurso de que Lula estaria usando a crise com os Estados Unidos como uma cortina de fumaça só piora essa percepção, já que o brasileiro médio entende a política internacional como algo distante, mas percebe o impacto direto quando o assunto é o pagamento de aposentadorias. Essa junção de fatores transforma o episódio em algo muito maior do que uma denúncia isolada. Ele passa a ser um símbolo de tudo aquilo que a população critica na política brasileira, a impunidade, a manipulação de crises, a proteção de líderes em detrimento dos mais pobres. E quando um político como Ciro, que já foi aliado, aponta o dedo e faz acusações contundentes, a narrativa ganha credibilidade entre diferentes camadas da sociedade. É nesse espaço de descrença que a oposição encontra sua chance de crescer e consolidar apoio popular. A cada semana que passa sem uma resposta clara, o governo perde mais terreno. A insistência em colocar auxiliares como bodes expiatórios gera desgaste interno, pois ministros e partidos aliados começam a temer que eles próprios possam ser os próximos fusíveis a serem queimados. A oposição, por sua vez, ganha a chance de se mostrar como a voz que denuncia, que não aceita encenações e que exige transparência. Esse contraste vai sendo absorvido pela população, que começa a associar de forma quase natural a ideia de que apenas o outro lado está comprometido em enfrentar de fato a corrupção. É nesse ponto que a polêmica se transforma em narrativa política duradoura. Não se trata apenas de uma denúncia feita por Ciro Gomes, mas de um enredo que vai sendo repetido em diferentes esferas, Congresso, imprensa, redes sociais, conversas cotidianas, menos até se consolidar como verdade no imaginário coletivo. Para o governo, cada nova repetição da metáfora do fusível e cada nova menção ao suposto desvio bilionário do Instituto Nacional de Seguro Social é como uma pedra que vai minando sua base de sustentação. Para a oposição, é a oportunidade de se apresentar como alternativa, sem precisar gritar isso aos quatro ventos. Basta deixar o desgaste do adversário falar por si mesmo. As consequências dessa crise podem ser muito mais profundas do que aparentam à primeira vista. Quando um governo se vê obrigado a gastar energia para se defender de acusações de corrupção e desvio de recursos, a agenda política e econômica perde espaço. É isso que já começa a ser observado em Brasília. Projetos estruturantes que deveriam estar avançando no Congresso ficam parados, pois a base governista é obrigada a se mobilizar em defesa do presidente e de seus ministros, enquanto a oposição utiliza cada oportunidade para desgastar ainda mais a imagem do Planalto. No caso específico do incêndio social, o efeito é devastador, porque atinge diretamente a credibilidade social do governo. O sistema previdenciário é uma das colunas de sustentação do Pacto Social brasileiro, e qualquer ameaça a ele gera desconfiança generalizada. Ao se falar em roubo bilionário e em uma cortina de fumaça montada para proteger o presidente, a sensação transmitida à população é de que não há quem defenda os mais vulneráveis. Esse discurso cria terreno fértil para que a oposição se posicione como a voz da responsabilidade, mesmo sem precisar afirmar isso explicitamente. Além disso, a acusação de que Lula estaria transformando ministros em fusíveis cria fissuras dentro da própria base. O PDT, partido de Carlos Lupe, já sofre pressão interna. Militantes e lideranças regionais questionam se vale a pena manter o apoio a um governo acusado de usar aliados como bodes expiatórios em momentos de crise. Esse desconforto pode gerar rachas, e cada sinal de divisão é imediatamente aproveitado pela oposição para reforçar a ideia de que o governo não consegue manter coesão. A narrativa de Ciro, chamando a permanência do PDT no governo de equívoco absolutamente trágico, funciona como combustível para essas divergências. Do lado da oposição,
O cálculo é simples. Quanto mais prolongada for a crise, maior será o desgaste do governo. Por isso, já se articula no Congresso a possibilidade de CPIs, audiências públicas e pedidos de investigação. Cada um desses movimentos serve não apenas para levantar informações, mas para manter o tema vivo na opinião pública. A estratégia é clara: não deixar que a cortina de fumaça internacional apague o fogo doméstico. A crise com os Estados Unidos, que poderia ser usada como distração, passa a ser reinterpretada como mais uma prova da manipulação governista, reforçando a percepção de que há algo a esconder. No plano eleitoral, o impacto também pode ser significativo. Embora as próximas eleições ainda estejam distantes, a construção de narrativas começa muito antes das campanhas oficiais. Se o governo não conseguir reverter a percepção de que está associado a escândalos e desvios, terá dificuldades em apresentar resultados que falem mais alto do que as denúncias. A oposição, por sua vez, ganha um discurso pronto, de que é preciso virar a página e colocar fim a uma gestão marcada por crises e acusações. Esse tipo de desgaste, mesmo que não resulte em consequências imediatas, vai se acumulando e enfraquecendo a confiança popular. Outro ponto a ser observado é o efeito sobre a diplomacia. Ao ser acusado de usar a crise com os Estados Unidos como cortina de fumaça, o governo Lula perde credibilidade não apenas internamente, mas também externamente. Líderes estrangeiros e investidores passam a acompanhar com cautela os desdobramentos, pois entendem que um governo fragilizado tem menos capacidade de garantir estabilidade. Essa percepção de instabilidade política pode refletir na economia, ampliando a pressão sobre inflação, juros e investimentos. Mais uma vez, a população sente um impacto direto, reforçando o ciclo de insatisfação. A permanência do ministro Carlos Lupe no cargo é outro ponto de tensão. Cada vez que seu nome aparece associado ao escândalo, mesmo com Ciro Gomes defendendo sua honestidade pessoal, cresce a dúvida sobre sua real capacidade de continuar à frente do Ministério da Previdência. Caso seja afastado, o governo enfrentará a narrativa de que cedeu à pressão. Caso permaneça, terá de conviver com a suspeita constante de que está blindando um aliado em nome da conveniência política. É uma equação sem saída simples, em que qualquer decisão carrega riscos elevados. Enquanto isso, a população segue observando e absorvendo as mensagens que chegam. Vídeos curtos com falas duras de Ciro circulam em alta velocidade nas redes, transformando o SEI em combustível para debates acalorados em todos os cantos do país. É esse tipo de conteúdo, direto e impactante, que molda percepções e influencia opiniões muito mais do que longos pronunciamentos oficiais. Nesse campo, a oposição tem vantagem, porque consegue explorar a indignação de forma espontânea, sem precisar gastar energia em explicações complexas. Em resumo, a crise aberta pelas declarações de Ciro Gomes tem potencial para marcar um divisor de águas no atual governo. O presidente Lula, que sempre buscou se apresentar como alguém capaz de enfrentar embates políticos com habilidade, agora se vê diante de uma acusação que atinge o ponto mais sensível de qualquer governo: o bolso dos mais pobres, o suposto desvio bilionário do Instituto Nacional de Seguro Social, que deveria estar garantindo dignidade aos aposentados. Não é apenas uma denúncia comum. Menos é um ataque direto à base social que mais confiava no discurso do atual presidente. E quando a direita levanta a voz para cobrar explicações, não o faz em nome de interesses partidários, mas em defesa da população que se sente lesada. Usar uma crise internacional como cortina de fumaça pode ter funcionado no passado, mas diante de uma sociedade mais atenta e de uma oposição firme e vigilante, a estratégia se mostra não apenas frágil, mas perigosa. Sem uma resposta clara e convincente, o desgaste do governo tende a se aprofundar, reforçando a percepção de que a corrupção e a impunidade continuam sendo práticas comuns do poder. Assim, o episódio não se encerra em uma troca de acusações entre políticos. Ele inaugura uma nova fase de disputa em que a oposição, mais preparada e com um discurso afinado, aparece como a única voz disposta a enfrentar a realidade de frente. Enquanto o governo tenta se equilibrar em meio a justificativas frágeis, a direita ganha força justamente por apresentar firmeza, clareza e um compromisso visível com a cobrança da verdade.
No fim das contas, a grande dúvida já não é se o Planalto terá condições de reverter a narrativa, mas se conseguirá resistir ao peso de um escândalo que ameaça se consolidar como símbolo de sua fragilidade política. O que parece certo, até aqui, é que a chama acesa pelas denúncias não será apagada facilmente. E quem se beneficia desse fogo é uma oposição que, diante dos fatos, se mostra no caminho certo ao exigir transparência e responsabilidade em nome do povo brasileiro.